Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é Rodrigo Oliveira e este é o podcast Cosemos Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado de hoje é Giliate Coelho, médico de família e comunidade, atuou na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde no governo Dilma, onde também foi diretor do DataSUS. Chegou a ser também coordenador de tecnologia da informação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foi, no período mais recente, secretário executivo de regulação da Secretaria de Estado de Pernambuco e hoje é diretor de tecnologia da informação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nosso tema hoje é os desafios da gestão da tecnologia da informação em unidades de saúde e serviços de saúde. Giliate, seja muito bem-vindo, é um enorme prazer e honra tê-lo aqui com a gente. Rodrigo, bom dia aí a todos os ouvintes do podcast. Para mim também é um grande prazer estar aqui com vocês. Sua vida política e profissional está intimamente ligada à construção do SUS. Eu falei um pouquinho dela, mas eu queria que você destacasse e relatasse um pouco para a gente a sua trajetória. Cara, eu me formei em medicina, né, em 2006, na Universidade de Pernambuco. Durante o curso eu tive aí uma atuação no movimento estudantil de medicina, é, seja no diretório acadêmico, José de Castro, né, na UPE, seja na DENEM, Direção Nacional dos Estudantes de Medicina, Direção Nacional Executiva dos Estudantes de Medicina, DENEM, é, onde eu fui coordenador geral em 2003. E quando eu me formei, eu ingressei na residência de Medicina de Família e Comunidade. Trabalhei aí 2 anos na periferia do Recife, é, como médico residente, né? E logo em seguida eu entrei na gestão pública. Já tinha passado no concurso do município, e entrei na gestão pública, né, onde eu passei grande parte da minha trajetória, né, como você já descreveu aí, né, uma parte na prefeitura, no Ministério da Saúde, na ANS, na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, e no interim de 2017 a 2018, eu, além de fazer mestrado, foi uma pausa, né, que eu fiz aí na minha atuação como gestor. Eu fui fazer mestrado, né, em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, e dividi aí a carga horária também trabalhando como médico de família no Morro da Mineira, no Rio de Janeiro. Excelente, muito obrigado, Giliate. Em agosto de 2018, foi promulgada a Lei 13.709, chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Qual a importância desse marco normativo para a gestão do SUS? Cara, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, ela é uma legislação moderna, né, baseada aí principalmente na legislação europeia, e ela vai trazer alguns elementos jurídicos, visando principalmente proteger o cidadão, né, do uso indevido dos seus dados. As informações de saúde hoje elas têm sido utilizadas para fins nobres, né, como o monitoramento de doenças de interesse de saúde pública, né, que podem prever inclusive epidemias, pandemias, enfim. Tem sido utilizada para garantir e para ajudar no cuidado, né, dos pacientes, como por exemplo, né, em prontuários eletrônicos, né, que você consegue ver listas de pacientes, listas de alergias de pacientes, né, e aí evitar erros médicos. Mas essas informações também têm sido utilizadas para diríamos assim, né, fins comerciais, é, eticamente questionáveis, né? Você pega
Existem já exemplos, diversos exemplos no mundo, né? Mas algumas seguradoras, por exemplo, têm utilizado os dados em saúde para negar a cobertura a pacientes. E não só seguradoras de saúde, seguradoras de vida, por exemplo. Então, e muitas vezes não se nega o acesso em si. Até eles dizem, olha, você pode acessar, mas você vai acessar com que eles chamam de preço cheio, né, que é um valor muito mais alto do que você teria se você disponibilizasse os seus dados de saúde para eles. É claro que o interesse aí, né, é identificar riscos, né, a possibilidade de uma pessoa vir a falecer, vir a adoecer, né, no médio e longo prazo, né, e aí com isso você consegue, né, em tese, do ponto de vista comercial, né, pegar aqueles melhores clientes, né, aqueles mais saudáveis, aqueles com maior expectativa de vida, enfim. Então isso é eticamente questionável, né, e a LGPD, ela vem, de uma forma geral, esse é o espírito da lei, né, é proteger, né, o cidadão dessa má utilização de dados. E aí ela coloca uma série de requisitos legais, né, ela prevê as situações onde é necessário o consentimento do paciente, do usuário, né, do cidadão para a utilização de seus dados, né. É, esse exemplo que eu dei da saúde, né, assim, a LGPD ela é bem mais ampla do que isso, né, vale para qualquer tipo de dado, né, a princípio do cidadão, né. Perfeito. Mas na área da saúde são dados particularmente sensíveis, né. Então, ela também é importante que se diga, né, para gestores, né, para pesquisadores na área de saúde, que a LGPD também ela prevê um conjunto de exceções para exceções. A LGPD ela tem um capítulo específico que trata, um artigo específico que trata da obrigatoriedade eh, de, se- de autorização de consentimento do paciente em diversas situações. E ela também trata no seu artigo 11º das exceções para realização de consentimento. E os dados da área da saúde para fins de saúde pública, para fins de pesquisa, são dados que não precisam, a princípio, de uma autorização prévia do paciente para serem utilizados. Mas é sempre importante, né, o gestor, né, o pesquisador, ele se atentar, né, ao que diz a lei, né, no sentido de, né, evitar qualquer tipo aí de constrangimento. Excelente. Esse ano foi anunciado uma cooperação celebrada entre o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, CONAS, CONASEMES, para a disponibilização da solução de prontuário eletrônico do cidadão para unidades hospitalares, o AGHU, e a, e a criação de uma comunidade do AGHU. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa. O AGHU é um prontuário eletrônico, mas ele é mais do que um prontuário eletrônico. Ele é um sistema de gestão hospitalar. Então, ele tem módulos, por exemplo, de gestão e controle de farmácia, ele tem módulos de faturamento, ele tem módulo de eh, gestão de almoxarifado, enfim. E o AGHU, ele hoje é o maior sistema de gestão hospitalar público do Brasil, né? Está instalado nos 41 hospitais da, da IBSER. São hospitais universitários, né, com uma grande diversidade de estrutura, né, de demanda, porque são hospitais espalhados no conjunto do território nacional. Então, ele é um software flexível, né, nesse sentido, que ele precisou se adaptar às diversas realidades do Brasil, né. A IBSER ela tem hospital em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ao Amapá, né, por exemplo. E o AGHU ele tem cerca de 2,5 milhões de acessos por mês pelos profissionais de saúde da IBSER. É um sistema realmente bastante consolidado, tá? Hoje a base do AGHU tem 25 milhões de pacientes que em algum momento já foram atendidos na rede IBSER. E por decisão
do ministro Camilo e da ministra Nízia, né, juntamente com o ex-ministro Arthur Quioro, que atualmente exerce a presidência da EBSER, o AGHU está sendo, começando a ser disponibilizado para todo o Sistema Único de Saúde. Então, qualquer gestor estadual, qualquer gestor municipal, e, na verdade, qualquer ente público, né, universidades, autarquias, fundações, elas podem solicitar a EBSER, o AGHU, para utilizarem, né, e participarem da comunidade de desenvolvimento do sistema. Estamos lançando agora no mês de setembro uma chamada pública. Estou anunciando aqui em primeira mão no podcast, mas essa chamada pública é uma chamada pública permanente, né, para que os gestores, né, eles entrem com pedidos para utilizar o AGHU. É importante que se diga que a lógica da comunidade do AGHU é uma lógica de solidariedade, de construção colaborativa, né? Então não é a EBSER, ela não está vendendo software, a EBSER ela não vai estar dando, né, simplesmente, né? A ideia é que é um convite para o gestor fazer parte da comunidade, ou seja, para isso é preciso montar uma equipe mínima, né, para fazer a gestão da tecnologia é, de informação no seu município, né, caso essa equipe ainda não exista, né? É preciso nomear uma coordenação para fazer o processo de implantação do AGHU, né? Não só com profissionais de tecnologia, mas também com profissionais que a gente chama, né, da área de negócio, da área finalística, né? Que entendam de hospital, né, que tenham algum grau de experiência. Enfim, nenhum requisito, né, que não esteja no dia a dia do gestor, né? Geralmente os gestores já têm departamentos de informática, de tecnologia, né, já tem pessoas aí com o mínimo de conhecimento, né, sobre é, é, uma gestão hospitalar, enfim. Então, o que a gente quer é que esse básico, né, ele seja organizado, né, para poder fazer a participação na comunidade. Então, é ficar atento que agora, no mês de setembro, a gente está lançando esse chamamento público permanente, né, para fazer parte da comunidade do AGHU e ter acesso, né, ao maior prontuário eletrônico público do país, de forma gratuita. Excelente, Giliati. Falar um pouquinho mais sobre, te pedir para falar um pouquinho mais sobre o seu GHU, nas próximas perguntas, e queria te pedir para contar um pouquinho o histórico do desenvolvimento do aplicativo de gestão dos hospitais universitários. O AGHU, ele existe praticamente desde o início da EBSER, né? Há mais ou menos 10 anos aí começou a implantação dele na rede. Ele é um sistema que foi baseado no AGH, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. O AGH, ele se transformou no AGHUSE. Então, hoje no Brasil, a gente tem dois grandes sistemas de gestão hospitalar. Um é o AGHU, como eu já falei, né, que está nos 41 hospitais universitários da EBSER, e o outro é o AGHUSE, é como se fossem irmãos, né? Até 2018 eles tiveram um desenvolvimento conjunto, mas em 2018 cada um, né, seguiu aí o seu caminho por causa da especialização. A EBSER começou a ficar muito especializada, né, na, na questão da tecnologia da informação voltada para o setor hospitalar, e o próprio, né, o HCPA de Porto Alegre também, né, tinha um conjunto de demandas que eram muito específicas do hospital. Então, o AGHU foi criado a partir daí, né, e desde então ele tem sido mantido pela EBSER, né? A EBSER hoje ela tem um contrato grande de fábrica de software que faz a manutenção do AGHU e a criação de novas funcionalidades. O AGHU tem 16 módulos hoje, então tem módulo de ambulatório, tem módulo de prescrição médica, prescrição de enfermagem, de evolução multiprofissional, de gestão de sala de cirurgia, faturamento, estoque, farmácia, cadastro de usuário, enfim. É um sistema que, de uma forma geral, né, ele atende, né, um hospital, né? É um sistema que não é completo, né? Ele precisa
também evoluir, né? Ter um processo de evolução constante. Ele é um sistema que, com a chegada, né, com a implantação dessa comunidade do AGHU, a gente espera, né, construir isso de forma colaborativa, né? Mas é, é isso. Hoje, né, ele está plenamente utilizado dentro do Stars da EBSER e, e realmente ele vem atendendo, né, a nossa necessidade. Estamos lançando agora, né, também mais em primeira mão aqui para o podcast, estamos lançando um módulo de RISPAX do AGHU, Hum. né, que é uma demanda muito grande dos hospitais, então toda essa parte de exame de imagem, laudagem, ela tá ela vai estar no AGHU nos próximos meses, já está praticamente pronto o módulo. É uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. É, e, e a ideia é essa, né? Que a gente também ajude o gestor municipal e estadual a reduzir seus custos com aquisição, né, contratação de serviços de tecnologia da informação e também dá uma segurança, inclusive jurídica, porque como a GH é um software público, né, na verdade o gestor ele vai poder, é como se o software, né, fosse do próprio município, né, que ele vai poder utilizar esse software, né, sem prazo, né, Uma- Passa a ser uma política de Estado, do Estado brasileiro, né? é isso, passa a ser uma política de Estado, né, passa a ser uma política que o próprio município, né, ele é sem prazo de validade, diríamos assim, né? Porque quando você contrata um software de mercado, não tem jeito, né? Você vai contratar ali por 3, 4, 5 anos, né? Depois você vai ter que fazer um novo processo licitatório, enfim. Então, a GHU não, a perspectiva realmente é de uma parceria, né, sem prazo, né, para terminar. O que a gente pede mais uma vez, né, é que o gestor encare isso, né, não como uma doação, né, mas como um convite para participação, né, num projeto colaborativo, né, que o próprio gestor ele também vai fazer algum investimento, né, para melhorar o sistema, né, para ter realmente uma equipe, né, com ele é, que vai estar ali, né, de forma permanente, né, fazendo a gestão, o processo de suporte dentro daquele sistema. E se o gestor quiser ter um pouco mais de conhecimento, tem algum site, algum portal que ele consegue saber no detalhe as funcionalidades, uma apresentação do AGHU? Se você colocar no Google a GH hoje, você já vai ser direcionado para a página, para a nova página do AGHU na internet. E você vai colocar GHU no Google. Ótimo. E você vai nessa página, que é uma página da EBSER, né, do GovBR, você já vai entrar, você já vai ver o conjunto de módulos disponíveis no AGHU. Você já vai ver o conjunto de vídeos tutoriais do sistema no YouTube Excelente. atualizado. São inclusive vídeos tutoriais agora que a gente lançou em 2023. E você também já vai ver os manuais de, do usuário também do AGHU. Nesse site também você vai ter uma parte específica que é a comunidade e que vai ter um e-mail que você vai e um modelo de ofício para ingressar na comunidade do AGHU. Então, você pode baixar já esse ofício, né? Enviar para o e-mail que está lá no link, né? O link é solicitar adesão à comunidade, e você vai, é, a gente vai receber esse pedido, né? E já vai analisá-lo, né? Previamente. E quando a chamada pública for aberta, a gente já vai inseri-lo, ele já vai correr por dentro das regras da própria chamada pública. Excelente. Para finalizar, queria que você desenvolvesse rapidamente a conexão desse tema que discutimos aqui, na questão da cooperação da GHU e da importância de ter uma ferramenta pública de gestão hospitalar, com o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial e as possibilidades que se abrem para a gestão do cuidado, pesquisa e inovação com esses estudos que estão se iniciando agora nessa década de inteligência artificial. Em primeiro lugar, é preciso que se diga que o Brasil ele está bastante atrasado nesse tema, né, na área da saúde. Infelizmente, a gente viveu aí 4 anos de caos total, né, na coordenação nacional do SUS.
E o Ministério da Saúde, ele abriu mão desse papel, né, indutor e financiador, né, e apoiador do desenvolvimento tecnológico nessa área de inteligência artificial. Enquanto outros países do mundo durante a pandemia, né, cruzaram dados em larga escala, de dados de saúde, dados de geolocalização, dados até financeiros, de compra de cartão de crédito, enfim, dos cidadãos de uma forma geral, para tentar fazer uma saúde pública de precisão, uma saúde pública que, por exemplo, no momento que um usuário está num restaurante, teve contato com alguém com Covid, no meio de uma pandemia, né, com as proporções que teve a pandemia de Covid, esse próprio usuário já recebia um alerta dizendo que ele estava que ele teve contato, que ele precisa ser testado. O sistema já marca automaticamente um local mais próximo da casa dele para ele ser testado, já marca a hora, enfim. É, Isso no Brasil, né? Houve algumas iniciativas extremamente interessantes de alguns estados e municípios, mas de uma forma geral, né, o Ministério da Saúde, né, ele se ausentou desse debate, né, e ficou mais preocupado com cloroquina, com é, incentivar o pessoal a não utilizar máscara, né, aquela coisa toda que a gente viu, né. É, o que tecnicamente, na minha opinião, se configura como um genocídio. É, uma A parte de inteligência artificial, né, ela vem para tentar fazer uma utilização é, de grandes massas de volumes de dados, né? Grandes volumes de dados que a gente tem hoje na saúde. Então, só o AGHU tem 25 milhões de pacientes. Se você pega outros sistemas como o ESUS, por exemplo, tem um número muito maior de pacientes. E o SUS hoje tem, talvez, o ecossistema de softwares mais interessante do mundo nisso aí, né? Porque você vai ter sistemas de notificação como Sinance, VEP-Gripe, é, sistemas de notificação de dengue, você vai ter sistemas de informação de nascidos vivos, sistemas de informação de mortalidade, você vai ter o próprio CH, né, que pega o conjunto das internações realizadas no Brasil, CIA, Sistema de Informações Ambulatoriais, você vai ter sistemas específicos de gestão é, do SUS utilizados em larga escala, como por exemplo o CISREG, o próprio Horus, né, de gestão farmacêutica. Então o SUS tem uma base muito rica de dados. E essa base hoje ela está totalmente adormecida do ponto de vista de análises mais avançadas de dados, né, como por exemplo o que a gente chama de inteligência artificial. Então, na prática, o que significa isso? Significa a gente pegar essas bases, a gente conseguir linkar essas bases e a gente produzir uma informação que vai melhorar a vida do usuário, desde informações simples, né, como, por exemplo, o usuário ser notificado quando um determinado serviço de saúde ele está muito cheio e ele ser direcionado para outro tipo de serviço, né, numa urgência, por exemplo. É, ele ser ele ter uma informação sobre um medicamento que está na farmácia, né, um estoque de um medicamento, ele não dá viagem perdida, ele ter os gestores, eles terem uma informação para predizer o início de surtos de doenças de interesse de saúde pública. Então, hoje, os algoritmos de inteligência artificial conseguem, quando eles fazem essa análise de grandes volumes de dados, né, conseguem predizer de 3 a 4 semanas quando você vai iniciar um surto de dengue, quando você vai iniciar um surto de uma determinada doença, de uma determinada infecção respiratória, por exemplo. E aí dá tempo para você se preparar, né? Dá tempo. Na verdade, isso pode melhorar a vida do usuário, isso pode tornar a gestão mais eficiente. Existem algoritmos, por exemplo, utilizados por órgãos de controle para detectar possíveis irregularidades ainda no período de planejamento da contratação, né? Preços que estão muito diferentes de mercado, por exemplo. Então, tem inúmeras possibilidades de uso, né? É, mas uma coisa é básica. Para você fazer inteligência artificial, a primeira coisa é você definir as bases de dados. Então você precisa do dado, né, para analisar, para ser analisado. Então o Brasil já tem isso. Segundo, você precisa
ter uma política de incentivo ao desenvolvimento tecnológico. Então, onde é que o país hoje está desenvolvendo algoritmos de inteligência artificial? Onde é que isso está sendo testado? Nas universidades, por exemplo, né, alguns centros de pesquisa. Então, é preciso que tenha um incentivo para que esses centros, né, eles entrem na área da saúde. E terceiro, é preciso que tenha desde o início, essas pesquisas, esses desenvolvimentos, eles sejam dirigidos por problemas de interesse da saúde pública, né, e do mundo do SUS. Então, a gente não está falando, né, de um desenvolvimento tecnológico, né, descolado do SUS. É preciso que ele sempre seja guiado para resolver problemas de saúde da população e problemas de interesse da saúde pública. Excelente, Juliette. Eu queria te agradecer muito a participação e disponibilidade de todo a tua participação, disponibilidade e a verdadeira aula que você deu para a gente aqui sobre esse tema tão importante, mas ainda tão desconhecido pelas gestoras e gestores de saúde. Esse foi o nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Um forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.